Shalom e Shalom. Hoje nós vamos ver uma porção da Torá. A Torá, para você que está nos assistindo, para você que está aqui pela primeira vez, no Mudança de Vida, são 5 primeiros livros da Bíblia, e a Torá nada mais é do que o ensino da palavra de Deus. Torá significa um ensino, um aprendizado. Nós estamos aqui para aprender, e hoje nós temos uma paraxá, Lech Relá, uma paraxá que diz, vai por ti, anda, mova-se. São várias traduções aí, para você entender que quando Deus diz para o homem, vá, Ele espera que você vá. Amém? Abre tua Bíblia, deixa aberto em Gênesis 12. Para mim, aqui, o relato bíblico que nós vimos até agora, para mim são relatos. Isso é uma opinião pessoal do pastor Pedro, porque cada relato que nós vimos aí, de Gênesis 1 até Noé, nós vimos relatos da criação, de Noé, da aliança de Deus, mas era ali Deus fazendo. Até aqui, Deus fazia para o homem todas as coisas. Ele pega Noé, ele ensina como fazer, ele fez, provocou o dilúvio, ele deu de volta a vida, mas a partir desta porção da Bíblia, Deus apenas ordena e o homem começa a ter que fazer por si próprio. Amém? E por isso que eu gosto muito daqui, porque cada fato na Bíblia, para você entender, irmãos, tem um significado moral para a nossa mente e para o nosso coração. Amém? Vamos ler Gênesis 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Amém? Aqui uma palavra-chave está no começo. Deus disse a Abraão, vai embora. O que significa sai-te? Vai embora de todos os seus valores anteriores, da tua terra, do teu lugar de nascimento, etc. Abraão, gente, ele era um homem de uma família muito rica. E esta terra aqui, Deus não dá ainda a direção, mas é Canaã. O pai de Abraão recebeu essa incumbência de chegar a Canaã. Mas quando eles chegaram em Harã, foi de onde Abraão saiu, eles olhou ali aquele lugar próspero, bom, e estabeleceu, fincou ali as suas raízes. E Terá, o pai de Abraão, deixou de prosseguir naquilo que Deus tinha de propósito para ele. Deus olha para tudo ali e vê que Abraão, mesmo praticando as coisas, o pai de Abraão era um homem idólatra, fabricava ídolos, imagens de vários ídolos da época. Mas Deus olhava para o coração de Abraão e percebia que mesmo ele trabalhando com o pai, vivendo com o pai, agindo ali, o que o pai mandava, o coração dele era voltado a um Deus verdadeiro. E por isso que Deus chama Abraão no meio da família dele e dá uma ordem para ele, sai deste lugar. E isso serve muito para entender, e eu peguei aqui um estudo de um dos maiores estudiosos, um homem renomado, modernos da Bíblia hoje, é a Speiser, ou Speiser, se escreve Speiser, mas Speiser. Ele diz, a história de um indivíduo estende-se gradualmente à sua família. Sim ou não? Nós somos vinculados à família ou não? Depois ao seu povo e mais tarde a uma nação. Então, Abraão era vinculado à família dele, mas Deus precisava estabelecer o quê? Um povo para que uma nação fosse conhecida na terra. E eu gosto muito desse pensamento dele. Mas, ele continua, todavia não se deve ser considerada a história e indivíduos de uma família ou de um povo. Mais exatamente, deve ser a história de uma sociedade em busca de um ideal. Tremendo, né? Porque a gente olha Abraão
e Deus fala para ele, sai da tua parentela, sai de tudo, você pode até parecer que Deus não queria mais que Abraão convivesse socialmente. Sim ou não? Não dá a parecer? Ó, sai, abandona tudo. Não leva ninguém da tua família. E ele leva Ló. Né? Mas, por quê? Para que a gente possa saber que Deus começa a falar com você individualmente. Deus sempre tem um chamado para o homem individual. Considerando o quê? Que através dele vem a família, e a família vem um povo, e desse povo uma nação. E por isso que nesse processo, Deus fala para Abraão que vai transformar ele no quê? Em uma grande nação. Sim ou não? Né? E Abraão marca o verdadeiro início deste processo bíblico. Deus fala para ele, vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão parte, e muitos de nós, por que eu gosto dessa porção da Bíblia? Muitos de nós, quando nascemos de novo, precisamos partir para algo desconhecido, sim ou não? Ah, eu sou nova criatura, eu nasci de novo, e agora o que eu faço? E nós não sabemos. Por isso que Abraão representa aqui uma pessoa que nasce de novo. Quando Deus fala, sai da tua parentela, sai da tua casa, larga todos os teus valores antigos, o que você pensa, você não vai pensar mais, o que você faz, você não vai fazer mais. Aquilo que você pratica e acredita, você vai ter que deixar de praticar. Então, Abraão significa muito, hoje, o novo nascimento de uma pessoa que aceita o Senhor Jesus. Amém, gente? Abraão, então, parte para um destino o quê? Desconhecido. Olha para nós, a gente nasce de novo, você sabe o que vai fazer? Você vem de várias religiões, o Brasil é um país que nós partimos de várias crenças, sim ou não? E, quando a gente se vem, falam que agora você é um crente. Aí você olha para você e fala, e o que eu tenho que fazer? E aí falam para você, lê a Bíblia. Mas lê aonde? Por onde eu começo? E nós não temos essa instrução. Por isso que a Torá é a melhor instrução que tem. Porque ela não começa lá no Evangelho. Ela começa e no princípio Deus criou todas as coisas. Amém? E é desse princípio que a gente está partindo. E ele vem para Abraão, e Abraão era chamado de hebreu. E isso é uma coisa muito interessante. Hebreu significa irvi em hebraico. Aquele que cruza, aquele que atravessa, chegando a outra margem. Amém? Lembra da passagem que Yeshua, onde Jesus, para quem está aqui pela primeira vez, Jesus é um nome dado ali, grego, mas o original, para que se entenda, é Yeshua, com Y. Amém? Vocês vão aprendendo, para você que está nos ouvindo, não sinta aí, nós não estamos mudando nada, nós estamos apenas trazendo o nome mais original. Yeshua é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então, Yeshua diz, passemos para outra margem. Lembram dessa passagem? Lá em Marcos 4? E naquele dia, já sendo tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. Jesus tinha acabado de fazer milagre, falava sobre a parábola do semeador, e eles, os discípulos, deixando a multidão, né, entraram no barco e atravessaram. Mas lá no meio, quando Deus diz para você, vai, pode ir porque Ele garante a tua travessia. Amém? Lá no meio, houve uma tempestade. E os discípulos que andavam com Ele, hebreus, judeus, homens que conheciam a Torá, homens que conheciam o pai Abraão, sabiam de toda essa história, e Jesus estava dormindo com eles numa almofada, ali, não sei nem que tipo de almofada era, mas é almofada, então deixa lá, fez esse puff bem gostoso, meio que estava dormindo no meio de uma tempestade. Mas qual a ordem que Jesus tinha dado? Passemos para outra margem. É essa confiança de Abraão que nós precisamos desenvolver
a partir de hoje, aquele que ainda não tem. E despertaram ele e falaram: mestre, não te dá conta que vamos perecer? Jesus levanta, repreende o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança, houve uma calmaria. E aí ele vira para o homem e diz: por que vocês ainda são tão tímidos? Ainda não tendes fé? Essa fé é aquela confiança que quando Deus diz para você: vai, porque eu sou contigo, Ele vai. Amém? Só para literalmente te posicionar, como que Abraão confiou em Deus, largando uma vida de riqueza, gente. Abraão já era um homem rico, muito próspero, ele e toda a sua família. Ele larga tudo para conseguir o quê? Né? Então, o termo hebreu, o termo crente, cristão novo, significa que exige uma grande mudança de localidade para cumprir um propósito. Ah, pastor, então eu tenho que me converter ao Senhor Jesus e mudar de cidade? A localidade é aquilo que está dentro do teu coração e no teu pensamento. Aquilo que eu penso, eu preciso aprender a deixar de pensar. Aquilo que eu amo, eu preciso deixar de amar. Não estamos falando de pessoas, viu, gente? Aquilo que prende o meu coração, eu preciso abandonar para poder entrar numa promessa. E nós precisamos ter muito isso aí, né? E Abrão atendeu esse chamado e foi para um mundo desconhecido. Pegou ali a mulher dele, Sara, o sobrinho Ló, seus empregados, seus bens e partiu. E de um palácio que ele morava, porque ele era um príncipe na época, ele passa a habitar em tendas, dia a dia, mudando sempre ali, porque funcionava assim: o pessoal tinha gado, ovelha, e Abraão era um criador de ovelha bem tradicional, ovelhas que valiam mais do que o habitual. Então elas tinham um porte maior e pastavam mais do que as outras. Então ele tinha que o pasto acabava, eles tinham que mudar para outro lugar. Não tinha essa rotatividade de fazenda que a gente vê hoje, amém? E Yeshua nos diz, no dia que nós nascemos de novo, que Jesus fala: Lech Lechá, anda, sai do teu lugar, esqueça as coisas que para trás ficam e avance para o futuro que eu tenho para vocês. Assim como ele chamou Levi, né, cobrador de impostos, em Lucas 5, 27, deixa tudo e me segue. Nós vemos isso em Abraão e vemos isso muito no Novo Testamento. Abraão vai e experimenta o que é deixar o passado. E aí, gente, começa a parte mais difícil de uma nova conversão. Abraão sai da casa deles e começa a ter uma experiência, o que é deixar a luxúria, o luxo, os prazeres da vida, aquilo que eu era habituado a fazer, para poder seguir um caminho que eu não sei onde vou, não sei como vai ser, e preciso ser provado. Aí ele experimenta o que o profeta Zacarias, no versículo 4, no capítulo 4, versículo 6 diz: não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Abraão prova esta palavra de Zacarias. Amém? Gênesis 12, 10. Um pouquinho mais para baixo. Abraão sai, rico, comendo de tudo, tendo ali a praça de alimentação do shopping à disposição dele, o que ele queria ele tinha em casa, toda a comida, tâmara, avelã, castanhas, leite, mel, coalhada, pensou, né? Carne à vontade, cozido de cordeiro, o que Abraão queria ele tinha, porque além de riqueza, ele tinha muitos empregados, e tinha a casa do pai dele, que ainda provia muito mais, amém? Mas a Bíblia diz aqui em Gênesis 12, 10, e ele desce para Canaã, mas passa pelo Egito, e havia fome
naquela terra. E desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. A Bíblia diz que nós somos o que nessa terra? Peregrinos, sim ou não? Somos estrangeiros, sim ou não? O novo nascimento não provoca uma situação de estrangeiro para nós, segundo a palavra de Deus? Abraão era um estrangeiro escolhido por Deus para um propósito divino. Amém? E Abraão teve que passar por 10 provas. Amém? Se ele, o pai da nossa fé, passa por provas, por que você acha que nós não passaremos também? Mas no final dela, por isso que a Bíblia diz em Apocalipse, aquele que vencer, receberá a coroa. Aquele que perseverar, verá a promessa de Deus cumprida na sua vida. Amém? Amém? Então Abraão teve que passar, e todas as provas, se você ler, ele saiu vitorioso. Eu te recomendo, leia de Gênesis 12, essa paraxá. Você vai ver as provas que Abraão... Eu só vou citar para você possa ler, e o Espírito Santo revele para você aquilo que você precisa. Que eu posso trazer aqui uma revelação que veio ao pastor Pedro, pelo que eu estou passando e pelo que eu fui chamado. Mas o que eu quero citar, faça você e veja aonde você precisa ainda ser provado, ou aonde você já foi provado e pular para a próxima etapa. Só que uma coisa, assim como Abraão saiu vitorioso em todas elas, você também vai ser. Amém? Amém, gente? Então, segundo Maimônides, de 1135, foi o tempo que ele viveu, a 1204, 10 das provações de Abraão foi, primeira, peregrinar. O versículo diz isso, não diz? Peregrinou como estrangeiro em terra estrangeira. O segundo, de um homem que tinha tudo, ele encontrou fome em Canaã. E Abraão passou fome assim. Tinha tudo, mas não tinha alimento. Amém? A terceira foi quando Sara foi capturada. E vocês vão ler e vão ver essa parte. A segunda, uma guerra onde 5 reis se levantaram e ele teve que guerrear contra 4 reis. Um pastor, um homem que não era de guerra, teve que se habilitar para uma guerra sem ser qualificado como soldado, e Deus deu a vitória para ele. Você pode não ser qualificado, um guerreiro, um homem ou uma mulher aí, de guerra, de briga, não importa. Talvez falte para você ousadia, falta intrepidez, mas se você for, com certeza, junto com Deus, a vitória é tua, porque é Ele que vai pelejar por vós. Em Êxodo 14 ele diz, ficai quieto, e a batalha é minha. Amém? Então nós precisamos aprender isso aqui. A quinta, ele perde a esperança. Por isso que a Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Ele falou, gente, não adianta, eu não vou ter mais filhos, Sara não pode. E Sara convence Agar a se deitar com o marido. Agar, gente, não era escrava. Muitas traduções dizem que ela era uma escrava, ela era uma princesa. E quando o rei da época devolve Sara a Abraão, nós vamos ver aqui, ele fala, eu vou mandar essa princesa para que ela tenha uma vida de excelência junto com esse homem, e dá Agar para Abraão. Agar, ela sabia como se comportar, mas ela estava ali como serva de Sara, e Sara convence ela a se deitar com Abraão, e ela fala, Abraão, deite-se com Agar, e através dela nós teremos a nossa descendência. E Abraão teve essa prova, de se deitar com Agar, e gera Ismael. Amém? A sexta, ele enriquece, sai dali com Agar, muito gado. Ló, também seu sobrinho, enriquece. Mas Abraão diz que ele tinha tanto gado, que o pasto que tinha não dava para o rebanho dele. E ele teve que se dividir com Ló. Ló vai para um lado, ele vai para o outro, porque havia divisão e discussão entre os pastores dele. E Ló, nesse tempo,
precisa ser resgatado. E Abraão luta com os 318 que nasceram na casa dele e resgata o sobrinho Ló. E aí tem uma coisa muito interessante. Abraão recusa, e aqui eu quero falar com você, meu irmão, muito cuidado com as vitórias da vida. Muitas vezes a vida nos dá as vitórias e ela tem premiação para você. Há um prêmio por cada vitória. E Abraão ficou com os despojos desses 4 reis na mão. E recusou, literalmente, a ficar com os despojos. O que causou um grande constrangimento na época. Porque, muitas vezes, Deus nos dá uma vitória e nós queremos só aquela riqueza momentânea. Aquilo que está. E Ele tem muito mais. E Abraão, entendendo isso, qual era a missão de Abraão? O resgate de Ló. Amém? Então, muitas vezes nós precisamos estar sempre bem focado na Canaã que Deus tem para nós. Amém, gente? E o 7º foi o pacto da circuncisão. Um homem com a idade que ele tinha, fazia circuncisão em si e em todos os homens da casa dele. O que trouxe para Abraão, e você vai ler, foi quando Deus aparece para Abraão. O 8º, Abimeleque prende Sara e causa um desespero no coração de Abraão. Vai chegar a época na nossa vida que aquilo que nós mais damos valor pode ficar aprisionado por um tempo. Seja nossos desejos, pode ser uma enfermidade na tua família, pode ser um constrangimento, pode ser algo que pode acontecer, mas não diz que vai permanecer. Amém? Todas as coisas com a permissão de Deus, e enfermidade é uma dessas, e o pastor Pedro sabe o que está falando, é para que você, e normalmente as pessoas aceitam como provação de Deus. Permissão não é provação. E se você aceita aquela enfermidade, e a palavra perigosa chama aceitação, como da parte de Deus, você não pode reconhecer o estado que você se encontra. E aqui eu quero fazer um parênteses. Muitos de nós já ouvimos em apelo, você quer aceitar o Senhor Jesus? Gente, aceitar é em festa. Aceita um salgadinho? Aceita uma bebida? O Senhor Jesus, assim como o sábado do Senhor, o Shabat, ele é recebido. Eu recebo, não aceito, porque você que foi aceito por Deus. Não é você que tem que aceitar o que Deus te deu. Você tem que aceitar, obedecer e ir. Agora, aonde eu posso ter a enfermidade totalmente banida da minha vida? E eu digo isso para o meu filho que tem. E nós temos entendido isso. É reconhecer, eu estou momentaneamente nesse estado, por permissão do Senhor. Mas a tua palavra diz que pelas pisaduras do Senhor Jesus, eu já fui sarado. E não você, eu já fui. E começa a entrar 100% no chamado de Deus, porque 99 não é 100, e você vai ver ser manifesto aquilo que está escrito. Amém? Nós precisamos ter essa coisa. E Abraão entrou em desespero e saiu com a vitória. E o 9, Sara lhe dá um filho. Opa, que bom, né? Até que enfim a promessa se... Repete comigo, até que enfim a promessa o quê, gente? Se cumpriu. Mas lá atrás, o que Abraão tinha feito? Perdeu a esperança. E no perder a esperança, ele gerou o quê? Um filho que não era promessa de Deus. Quando Sara lhe dá um filho, nasce Isaque, Abraão passa por uma prova que nenhum pai queira ou não. É aonde, gente, os relacionamentos de segundo casamento, isso eu quero falar para você algo. Nós oramos pelo divórcio no país, nós oramos por tudo, mas qual o grande problema quando uma pessoa divorciada se casa e ambos ou um só tem filhos? O Ismael vem junto.
E o problema começa aí. 90% de segundo relacionamentos estão nos Ismael do primeiro casamento. Então, por isso que a gente tem que pensar muito bem em contrair uma nova condição de casado e casada. Enquanto você não colocar no papel 100% toda a circunstância, você vai passar por algo que se chama discussão permanente. Um desajuste permanente. Porque nenhum homem é obrigado a aceitar o filho de outra mulher e nenhuma mulher é obrigada a aceitar o filho de outro homem sem que haja um acordo literalmente. E aqui Abraão, talvez para mim é a maior prova dele, nasce Isaque e Deus, há um litígio entre Agar e Sara, Sara diz, manda essa mulher embora e o filho dela também. E a Bíblia diz que isso desagradou aos olhos de Abraão. Amém, gente? Desagradou os olhos de Abraão. Por causa de quem? De Agar? Não, por causa de Ismael, o seu filho. Mas ele teve que obedecer a Deus que mandou ele ouvir a mulher dele. E ele expulsou Agar e Ismael, preocupado. Nós queremos ter o que Deus promete, mas queremos viver com aquilo que nós já temos. Não queremos largar o pecado, não queremos largar a luxúria, não queremos nos afastar da nossa parentela, não queremos nos afastar daqueles que nos oprimem, porque precisamos dar satisfação a todos que nos rodeiam. E outra coisa, eu vou lhe fazer uma pergunta agora de pai para filho. Você conhece os mandamentos? Você é batizado nas águas? Sou. Você obedece a Deus 100%? Ou se eu entrar no teu computador eu posso achar algo errado? E ele se calou. Falei, por isso que nós não somos ricos. Tendo toda a promessa de ser o mais rico do mundo. Pensou bastante. Né? Nós precisamos falar a verdade para os nossos filhos. Não mentir para eles. E se você é um pecador, de agora, eu só não sou rico porque eu ainda peco. Eu sou um falso crente. Ou sou um crente falso. Não sei como é que é o negócio. Por quê? Eu tenho 10 mandamentos para cumprir, como crente, nascido de novo. O judeu tem 613, e eu não cumpro nenhuma metade deles. Primeiro, nem o primeiro eu cumpro. Eu amo todas as coisas aqui. Meu cartão de crédito, meu carro, meu serviço, minhas coisas, mas eu não amo a Deus mais do que isso. Então, essas coisas a gente precisa avaliar, e essa paraxá leva isso aqui, amém? Então, e disse Deus a Abraão, não desagrade os seus olhos por causa deste moço. Depois você lê, amém? Deus sempre está olhando o que você está pensando, porque Abraão não falou para Sara, eu não estou gostando desse negócio, não vou fazer. A Bíblia diz, isso desagradou aos olhos, não à boca. E Deus olhando o que você olha. Gente, os olhos são tão importantes na Bíblia, e eu vou fazer um parênteses aqui, que o olhar é algo que você precisa entender. A Bíblia diz que os olhos atraem o bem e o mal. Ok? Jesus disse que quando aquele moço rico se constrangeu em largar tudo, Jesus falou, larga tudo, vende tudo e dá aos pobres. E ele se entristeceu. Em seguida a Bíblia diz que Jesus, olhando nos olhos daquele moço, o amou. Jesus te ama, mesmo que você não queira largar a vida. Ele te ama do mesmo jeito. Como ele amou aquele moço, que não quis vender tudo para dar aos pobres e segui-lo, ele primeiro teve que olhar nos olhos daquele jovem e colocar, eu amo você da mesma maneira. Pedro tinha negado Jesus, sabendo que ele tinha feito errado, e naquele momento Jesus, conduzido pelos soldados, a Bíblia diz que eles cruzaram o olhar, e a hora que Pedro olhou nos olhos de Jesus, ele entrou em desespero, porque quando você olha para Deus, você se constrange, e Deus diz, eu te amo mesmo assim.
Ele só não pode te dar o que ele prometeu, mas o amor é permanente. Amém? Então é importante. Então, Deus diz, não desagrade teus olhos por causa do moço, e foi. E o 10º, depois de tudo, quando ele tem que sacrificar Isaque. Amém? Essas são as provas de Abraão. Amém, irmão? Tudo isso eu estou falando bastante hoje, saindo talvez mais da paraxá para uma vida real, porque eu acredito que se a gente é herdeiro de Abraão em todas as promessas, e vocês vão ver agora a maior promessa, e traduzida erroneamente por 99% dos pregadores evangélicos, e pregado 100% pelos rabinos, esse povo é bilionário. 12 países em volta de Jerusalém e não consegue destruir Israel. Por quê? Porque quando o poder de Deus está sobre alguém, nada vos atinge. Você pode receber qualquer ataque, mas você não vai ser destruído. Amém? Esse povo pode ser o mais rico em volume de dinheiro, mas quem controla os maiores bancos do mundo? O povo de Deus. O que Deus tem é para nós. Amém? E Ele quer definitivamente te dar a riqueza do céu. Não é teologia da prosperidade, é riqueza mesmo. Deus promete e tem. Apesar que tem muito rabino messiânico, que é novo convertido, que não pregam a prosperidade. Por quê? O pensamento dele ainda é lá atrás. Ele não era judeu, descobriu o que é e não quer prosperar. Por quê? Não é porque ele não quer ser rico. Ele não tem capacidade para administrar o dinheiro, então ele recusa a riqueza. Amém? Só para mim não tem conversa. Eu sei disso muito bem do que eu digo, porque eu conheci homens ricos nessa terra. Fui um e venho de família próspera. Perdi tudo, Deus deu de novo. Perdi tudo, Deus restituiu de novo. Testando para a minha administração. Amém? Então vamos no Gênesis 12, 2 e 3. Vamos lá? E far-te-ei uma grande nação. Lembra que eu falei do indivíduo, da família? Gente, não tem homem que pode dominar o mundo sozinho. Ele tem que ter um chamado sozinho, ele precisa constituir família, não importa o que aconteça, ele precisa, através da família, constituir um povo, que são os filhos dele, e através desse povo vai gerar uma nação. Amém? Carreira solo não existe no Evangelho. Ok? Jesus veio e teve uma carreira solo? Não. Ele veio com uma carreira com um propósito definido. Resgatar a nós, ao povo dele. Por isso, quando eu estiver aqui ensinando a paraxá de José, vocês vão ver a ligação dele e Jesus, mas não é para hoje. Ele veio resgatar um povo, e junto com esse povo a nós, nos restaurar, para quando ele voltar, nos promover. Amém? Isso é definido. Então, far-te-ei de uma grande nação, abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Abençoar quer dizer literalmente, eu vou te enriquecer mais do que você já tem. Eu vou te dar riquezas. E aí o profeta Isaías fala isso no capítulo 45, eu vou te dar riqueza da treva e tesouros ocultos que você não sabe. Abraão recebeu riquezas da onde? Do faraó, da própria terra, porque os postos que eles tinham eram melhor do que todo mundo. Recebeu despojos que ele recusou e abençoou. Quando fala para ele, ser tu uma bênção, ele deu os despojos para os outros. Deus quer nos dar para que a gente abençoe também as outras pessoas e a obra dele. Amém? E ele diz aqui, e te tornarei próspero. Isso é abençoar. Quando Deus fala, eu vou te abençoar, eu vou te tornar próspero, conhecido em toda a nação, porque eu vou engrandecer o teu nome e vou te tornar rico. Amém? E Gênesis 12, 7, aqui é uma chave legal.
E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei esta terra. 12:7, né? E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Lá em Ur, onde Abraão estava, Abraão só ouvia falar de Deus. Ele só ouvia, existe um Deus. Existe um Deus. E Abraão ouvia falar. E quando Deus aparece a Abraão, Abraão conhece a Deus. Por isso que aqui, Deus teve que aparecer a Abraão, para que aquele Deus que Abraão só ouvia falar, fosse vivo e real na vida dele. Amém? Mas pastor, e agora? Deus aparece agora? Jó fala. O que Jó fala? O que nós podemos falar hoje. Quando eu nasço de novo, como nova criatura, é que o Espírito Santo começa a manifestar ao nosso coração a presença de Deus. E aí nós podemos dizer o que Jó fala lá em 42, versículo 5. Antes eu conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Amém? Nós viemos de religiões, só de ouvir falar a Deus. Você não vê sinais, você não vê transformação, e eu posso dizer aqui para você ao vivo, nenhuma outra maneira de mudar a pessoa existe senão o Evangelho pleno. Não existe. Religião não muda ninguém. Religião forma orangotango. Todo mundo faz a mesma coisa. E há muitos orangotangos no Evangelho, fazendo a mesma coisa, liderados por homens e não pelo Espírito de Deus. Todo mundo tem que fazer a mesma coisa, todo mundo tem que falar a mesma coisa, reúne nas casas, não para manifestar o poder de Deus, usam até a Bíblia antiga, e reuniam de casa em casa, aí não termina, e o poder de Deus era conhecido. Hoje reúne em casa, e a literatura humana é propagada. Aquilo que o homem quer, aquilo que o homem escreve, ninguém tem liberdade no Espírito mais. Se nós vamos reunir nas nossas casas, é para o poder de Deus ser manifesto. Amém? E isso no Shabat é uma grande oportunidade. Convida teu vizinho. Fala, olha, vamos acender uma vela em casa. E eles vão até gostar, porque estão acostumados com as velas, né? E você ali pode propagar o poder de Deus. Amém? Então, só quando nós nascemos de novo, nós queremos caminhar com Deus e vermos o seu poder. Amém? Agora nós precisamos ser para depois ter. Sim ou não? Abraão foi para onde Deus o mandou. E depois teve tudo o que Deus prometeu. Amém? Nós vamos para o Evangelho através do Senhor Jesus. E apenas vamos. Quem quer receber o Senhor Jesus? Eu quero. Eu quero. Eu também. E aí nós confessamos Ele com a boca, cremos no coração, mas precisamos entender que ainda o Abrão, sem Abraão, é que está ali. É o Abrão que está ali. Quem foi, não foi Abraão, foi Abrão e Sarai. Lá no meio do caminho, quando eles verdadeiramente, Deus apareceu para ele, diz, agora o teu nome é Abraão, pai de nações. No tempo da nossa caminhada, é que nós vamos conhecer aquilo que Deus tem para nós. No começo da conversão, nós já temos a promessa. Nossos pecados são perdoados, nossas maldades são totalmente esquecidas, nós somos nova criatura, com uma promessa de uma aliança muito maior, que Deus faz uma aliança com Abraão, uma aliança tremendamente, né? E a minha pergunta é dizer, qual a Canaã que está na nossa vida? Qual a tua Canaã? Aonde você quer chegar? Nós precisamos definir isso. Qual a Canaã que Deus te chamou? Você está disposto a sair da tua casa e caminhar até ela? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer. Senhor, aonde está minha Canaã? Talvez no meu trabalho, talvez na minha profissão, talvez na minha própria casa, não importa. Você precisa descobrir isso aí, amém? Porque sem isso, nós não vamos chegar
aonde Deus quer que nós cheguemos. Amém? A grande verdade, que eu estava falando de Ismael, é que Ismael é pai dos árabes, mas também é uma semente de Abraão. E muitos de nós precisamos entender que lá fora tem muitos filhos de Ismael que foram mandados embora. Não pertence mais ao povo prometido e escolhido por Deus. Mas eles também podem ser filhos. Sim ou não? Você acha que Deus não tem salvação para os filhos de Ismael? Tem ou não? Nós só vamos cumprir o propósito de Deus quando a gente pregar para o Ismael lá fora. Porque é fácil você conviver com os Isaac da vida, mas é muito difícil conquistar Ismael, porque eles são nossos inimigos. E talvez seja quem? Teu parente do lado, a tua própria esposa, o teu marido. Nós temos Ismael dentro da nossa casa. Abraão teve que expulsar, porque era uma exigência de Deus para que Isaac prevalecesse. Mas nós não precisamos expulsar os Ismael do nosso meio. Nós precisamos suportar, e essa parte do novo evangelho, onde o judeu não está preparado, mas essa é a nossa chamada. Nós que somos gentios, enxertados, nós precisamos entender que lá fora existem filhos de Ismael que precisam ver sinais e mudança. Você pega, eu não sei se você já teve oportunidade, eu já, várias vezes, de ver muçulmano pegar o filho dele. O Brasil é um país o quê? Considerado o quê? Pela mentira do diabo. Cristão, sim ou não? Sim ou não? Ele pega o filho dele, leva numa banca de revista e fala, olha como que o cristão vive. Isso aqui é que eles gostam, isso que eles olham. E mostram as revistas de mulheres nuas e pornografia nas bancas. Veja se Alá permite isso, porque lá não tem. Então, quando eles virem uma mudança verdadeira na nossa vida, a igreja que conhece o Senhor Jesus de verdade, onde Deus aparece para ela com sinais e prodígios, eles vão querer entrar e perceber o que vocês têm que nós ainda não temos. É esse sinal que precisa ter. E é por isso que Abraão, aonde ele passava, ele chamava atenção. Não pela grandeza dos gado, dos empregados, mas porque a presença de Deus vivo, do Deus do hebreu, já era com ele. E ele não se corrompia naquela época. Nada agradava a ele. Ele abandonou totalmente a vida antiga para viver uma nova promessa que se cumpriu. E nós temos uma aliança com o Senhor Jesus, a aliança de Abraão conosco, para ser transferida para nós. Mas nós não largamos a nossa religião, o meu dogma e a minha tradição. Lá em Mateus 9, não sei se é 9, 15, mas não importa, Jesus estava com os discípulos, olha como a tradição é violenta. E os discípulos comeram sem lavar as mãos. E os fariseus chegaram e falaram, Senhor, os teus discípulos não lavam as mãos antes de comer, conforme a tradição dos anciões? A tradição para ele valia mais do que o ser humano. A tradição para o fariseu judeu daquela época valia muito mais do que ganhar uma alma ao Senhor Jesus. E a nossa tradição do aprendizado lá atrás, eu acho que é assim, não, mas não dá. Nós damos desculpa permanentemente e queremos que Deus nos abençoe. E isso nós precisamos aprender. Quando Deus fala ali em Gênesis 17, 2, abre ali, por favor. Isso é principalmente para cada um de nós. Farei uma aliança entre mim e ti multiplicarei extraordinariamente. Tremendo ou não, gente? Quando você recebe essa aliança, Deus te multiplica. Mas essa aliança
é entre Deus e você. Teu marido não entra, tua mulher não entra, teu filho não entra, teus dogmas e tradições não fazem parte disso. O que você pensa não importa. Lembra que Deus falou para Abraão: ei, não te preocupa com o rapaz não, tira isso do teu pensamento, eu vou fazer dele também uma grande nação. Aquilo que te preocupa, você precisa tirar hoje de lado, porque Deus quer fazer uma aliança, debaixo da aliança que Ele fez com Abraão e com o novo nascimento, e te multiplicar abundantemente. Amém? É uma promessa, está aqui na Bíblia, não é minha não, é para você, intimamente, meu irmão, minha irmã, para você. Você que está aqui nessa manhã, você que está nos ouvindo, se você hoje decidir verdadeiramente, e aí só no versículo 5, você vê quanto tempo levou, ele muda, ó, Abrão, já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituirei. Amém? Então o que nós temos aqui? Algo impressionante, impressionante. E eu quero te ajudar a ir lá em Isaías 40, a nossa Haftará. Vamos lá? Eu sei que talvez você esteja cansado mesmo, de esperar, cansado de tanto aguardar. Talvez você já tenha um tempo de conversão como eu. E eu vou dizer uma coisa a você, que está aí me ouvindo. Durante 15 anos, eu vivi uma promessa de homens. Durante 15 anos, eu ouvi uma teologia humana. Durante 15 anos da minha conversão, de 98 até 3 anos atrás, eu vivi teologia, tradição, liturgia, dogmas e literatura humana. Quando eu me encontrei com Deus de Israel, eu tive um choque e um confronto. Com tudo que eu tinha. Com as 3 teologias que eu tinha feito. Procurando saber qual era a melhor. A gente sempre quer o que é melhor. Mas quando eu me defrontei com a Torá, com a palavra verdadeira e viva de Deus, eu tive que confrontar com o homem interior. Aquele que achava que era, aquele que achava que sabia, aquele que achava que podia, para negar a mim mesmo. Foi a fase mais difícil da minha vida. Negar a mim mesmo. Negar tudo o que eu sabia. De todas as religiões que eu passei, de todo o pensamento positivo que eu tinha, de tudo o que eu adquiri. Foi a parte mais difícil da minha vida. E eu comecei isso quando nós perdemos tudo pela morte do meu pai. A empresa, o cartório que a gente tinha foi tomado, a renda acabou, mas o homem antigo continuou, mesmo convertido ao Senhor Jesus. Quando eu me defrontei com a Torá e comecei a aprender com ela, a andar com ela e a viver nela, foi um confronto que até hoje, até agora, ainda me incomoda. Mas quando eu provei a Deus, depois dele ter me provado tanto, e entendi as provas de Abraão, ele me multiplicou abundantemente, e vocês sabem disso. Mas eu tive que negar a mim mesmo. E negar a mim mesmo é negar meu prazer, minhas vontades. O homem antigo sempre vai falar com você, sempre vai manifestar em você aquilo que você já foi lá atrás. E se você ceder, aquilo que Deus tem para você pode ser adiado também. Porque Abraão, onde ele ia, Adonai era exaltado. Aonde ele ia, o Eterno era conhecido. E nós precisamos entender. Você quer essa bênção? Eu te multiplicarei abundantemente. É algo impressionante. Vamos lá no profeta Isaías? Você está cansado? Está cansado ou não? E a Bíblia diz aqui, eu acho legal, ele dá força ao cansado e aumenta as forças do que não tem nenhum vigor. Se você hoje está cansado, meu irmão, como eu, Deus te dá força. Deus aumenta o teu estado de vigor aqui. Amém?
Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças e subirão com asas como... Nós não somos águias, nós subiremos como elas. Porque a águia é um animal que não tem inteligência, tem perspicácia. Nós subiremos como a águia, mas pensaremos como Deus. Amém? Essa que você tem que entender. Nós podemos subir como águia, mas lá em cima nós vamos prevalecer como nação santa escolhida de Deus. Amém, gente? Porque ele diz, o que ele fala para Abraão? Eu vou engrandecer o teu nome. Aonde a águia não vai, eu vou levar o teu nome. E Deus quer fazer isso com você esta manhã, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém? E ele diz aqui, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Amém? Aí ele vai em Isaías 41 e diz, mas tu, ó Israel, servo meu Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei desde os cantos e te disse, tu és meu servo, a ti escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. E eis que envergonhado e confundidos serão todos que te irritam contra ti. Amém? Não lutem contra as pessoas. É Deus que vai envergonhar e confundir cada um dos que te assolam. Mas creia que Ele é contigo, Ele te fortalece. Nesta manhã, Ele vai te sustentar. É Ele que vai te dar força. É Ele que vai te pegar com a mão na destra dele. Lembra quando você pega o teu filho, quando ele cai, levanta? E lembra, você é pequenininho, você levanta e chega até tirar ele do chão. Sim ou não? Aí você volta de novo. Porque Deus, quando te puxa, Ele te tira da onde você está. E teus pés não tropeçam em pedras. Porque Ele diz que dará ordem ao anjo ao teu respeito, para que teus pés não tropecem. Amém? Vamos nos levantar. Fique com essa palavra, medite nela. Hoje à noite, se eu fosse você, eu não sei o que vai ser pregado aqui, mas eu traria alguém com um propósito. Abraão tinha um propósito. Traga o teu propósito num papel, porque hoje à noite o pastor Guto e nós vamos estar orando pelo teu propósito. Nós temos muitos projetos, nós temos muitos pensamentos, mas não colocamos nada num papel, não colocamos algo visível para Deus ver. E Deus, quando manda você entrar com Ele, Ele manda você entrar com algo palpável, porque Deus conhece o teu pensamento, conhece o teu coração, mas Ele quer saber a razão de Ele te julgar e julgar o teu caso. E isso tem que estar, quando Deus entra no tribunal dele como juiz, Ele precisa de algo escrito. E Ele diz, apresenta tuas razões. E se houver justiça em vós, eu vou julgar. Traga hoje aqui. Hoje aqui, com certeza no final, pastor Guto vai trazendo a palavra, não perca, gente, e traga alguém. Sabe de uma coisa? Para de marcar compromisso para a quarta e para o sábado. Sai da tua parentela. Para de agradar homens. Começa a agradar a Deus e você vai ver se Ele não vai te multiplicar. Aniversário. Para de agradar homens. Eles pagam tuas contas? Alguém te ajuda quando você precisa? Quando eu mais precisei de ajuda financeira, nem o irmão de sangue meu me ajudou. Nem padrinho, nem madrinha. Nenhum. Nem na minha casa vão. Porque tinham medo de eu pedir. Agora, pede oração. Engraçado, né? Sabe por quê? Porque o que você tem, eles querem. Mas quando você precisou, eles nunca te deram. E sabe por que faltou? Porque você não confiou no Deus que te chamou. Amém? Porque o Deus que me chamou me deu, sustentou e multiplicou. E tem dado. E se faz isso com Abraão, faz isso com você, com qualquer um aqui dentro.